Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de criatividade, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Você pode estar nos assistindo no YouTube, txm.business, vai lá, segue a gente, marca no sininho para ouvir nossos podcasts, mais de 100 podcasts gravados. Também pode seguir no Spotify, que é txm.métodos, é diferente, e no LinkedIn e no Instagram, TXM Methods. Então, estão lá. Vamos ter um podcast bem legal falando sobre muita tecnologia. Hoje é tecnologia na veia, tá, pessoal? São dois convidados especiais que são amigos aqui da casa, uma há bastante tempo já amiga da casa aqui, e um novo amigo que a gente está fazendo aqui. Vamos falar disso tudo, falar um pouco da inovação, da tecnologia e como é que isso está influenciando o mundo hoje, né, nesse mundo de inteligência artificial, robótica e barará, essas coisas todas que estão por aí. Estamos com o pessoal aqui do IPT, né, que vai falar com a gente, já vai falar, o Alex e a Agatha já vão se apresentar para vocês, eles estão aqui para trazer informação para nós. Vai ficar pouca coisa, vai ficar pouco tempo, nós sabemos que não podiam ficar aqui 2 horas, mas vai ser rapidinho, depois vocês vão fazer contato com eles, vão colocar ali as redes deles, vão poder encontrá-los nas redes sociais e descobrir um pouquinho mais disso tudo. Vamos começar pela Agatha, porque eu conheço ela há mais tempo. Agatha, quem é você, Agatha? Conta ali pro pessoal. Bom, meu nome é Agatha, atualmente trabalho como coordenadora de negócio e inovação no IPT, especificamente no IPT Open, que é a nossa área de negócio que atua fazendo essa conexão entre as unidades que fazem pesquisa e desenvolvimento e o nosso ecossistema de inovação. Mas passei muito tempo aqui em Floripa, considero o meu ecossistema de origem, vamos dizer dessa forma. Fiz meu mestrado e doutorado na UFSC, no EGC, tive contato com o professor Salomão, então participei, eu acho que um pouquinho do início do Co-Creation, ainda quando a gente estava no museu, foi acho que a primeira turma, e agora estou de volta na ocasião do Startup Summit com a equipe aqui do IPT. Legal. Alex, quem é você, Alex? Bom dia, em primeiro lugar, obrigado. Ou boa tarde ou boa noite. Né? Ou boa noite, perfeito. Né? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Né? Então, me apresentando, meu nome é Alex Vallone, eu estou no IPT há 18 anos já. Cheguei no IPT meio por acaso, porque era muito conveniente por estar muito próximo da universidade. Eu sou de onde eu estudava na época. Eu sou bacharel em Relações Internacionais, mestre em Política de Ciência e Tecnologia. Né? Entrei nesse mundinho de tecnologia, como eu falei, um pouco pela conveniência, mas me apaixonei, né? E fui ficando. Né? Então, dentro do IPT eu já passei por algumas áreas, então pela área de comunicação, pela área de negócios, e desde fevereiro desse ano eu assumi a coordenadoria do programa do IPT Open, né? Que é um pouquinho do foco que a gente vai falar hoje aqui. Então, a gente trabalha aqui com inovação aberta e acabamos tendo um contato, né? O Henrique que me chamou aí para a gente conversar um pouquinho, o Henrique está assistindo ali. Daí nós comentamos e eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do IPT Open, né? Perfeito. O que é o IPT Open? Vamos lá, acho que vale contextualizar um pouquinho o que é o IPT para conseguir fazer a distinção do que é o IPT Open. É né? importante. Né? Assim, a gente acha que todo mundo sabe o que é o IPT, né? E assim, eu confesso que conversando com a Agatha, principalmente, eu vejo o quão bairrista a gente é lá em São Paulo, que a gente acha que todo mundo conhece o IPT, assim, e não conhece, né? Mas, sendo bem breve, né? Então, o IPT ele já completou 126 anos, né? Então, é um dos institutos mais antigos de pesquisa do país, né? E ele tem um perfil um pouco diferente de universidade, porque sempre o foco foi de desenvolvimento, aplicação de tecnologia, tanto para mercado privado quanto para governo. Né? Então, desde o surgimento, a gente vai acompanhando as tendências tecnológicas do país. Então, hoje o IPT está constituído em 8 áreas de negócios diferentes, atendendo linhas diferentes de pesquisa. Então, em energia, materiais, meteorologia. Pouca gente sabe, mas o IPT começou a trabalhar com meteorologia até antes do Inmetro existir. Né? Então, o primeiro... Quando eu vou lembrar disso, quando eu fiz meu primeiro produto na universidade, eu tinha ainda 18, 19 anos, eu desenvolvi um produto. Sim. E todos os testes desse produto, que era um calçado de segurança, foram feitos pelo IPT. Perfeito. Então, isso faz quanto tempo? Não, melhor não dizer, porque... Bom, a gente existe há bastante tempo, então nos últimos 126 anos a gente estava fazendo isso. Né? Perfeito. Então, assim, a gente é muito diverso em termos de áreas de atuação. Né? Só que, assim, ao longo do tempo, a gente foi
trocando o nosso portfólio de atividades, né? A gente, durante muito tempo, trabalhou muito com ensaios. Nos últimos 15 anos, eu acho que a gente botou muito esforço em ter mais projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Acho que até porque o ambiente mudou, né? Apareceram mais fomentos, a gente aprendeu a usar fomentos também, né? Mas legal, estabelecemos esse modelo de pesquisa e desenvolvimento, né? Mas a gente viu que era limitado frente às possibilidades que a inovação aberta podia oferecer. Então, em 2019, a gente lançou o programa IPT Open com a ideia de explorar novas formas, novos modelos de negócio em inovação. Então, e além do só o projeto de P&D, como é conhecido. Então, na época que a gente lançou o IPT Open, ele tinha dois principais produtos, né? Uma é o que a gente chama de centro de inovação hoje, mas é a possibilidade de empresas se instalarem fisicamente dentro do campus do IPT, né? Então, se olhar a nossa história, no passado o IPT chegou a ter 3 mil funcionários, hoje a gente está em torno de 1.000 no total. Então, de fato, a gente tinha ali espaços ociosos ou subutilizados que podiam ter a possibilidade de instalação de outras... Porque o campus do IPT é grande, né? Enorme, são 122 mil metros quadrados de laboratórios, né? Uhum. Mas daí a grande questão era assim, tá, o Marco Legal de Inovação permite, tá todo mundo morrendo de medo, porque como a gente é um órgão que está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Como um órgão público, a gente tem todas as amarras, né? As amarras legais, a gente estava tentando achar o modelo de como abrir o campus sem ter problema com o órgão de controle depois, né? Então, a gente construiu o programa junto com a PGE, Procuradoria do Estado na época, assim, passo a passo para a modelagem desse programa, e desde 2019, então, a gente está com empresas que estão ocupando o espaço físico do IPT fazendo projeto junto conosco, né? Então, as empresas instalam seus centros de pesquisa lá dentro, né? E podem fazer uso do laboratório, fazer interação com nossos pesquisadores. Então, essa foi uma modalidade que a gente lançou na época. Em paralelo, tinha também o Hub de Inovação, que a intenção era, de fato, fazer conexões no dia a dia ali com as empresas para achar problemas em comum, achar necessidades compartilhadas que pudessem ser, de repente, resolvidas com projetos pré-competitivos, né? Então, projetos que a gente desenvolve tecnologia até um certo ponto e, a partir desse ponto, cada empresa absorve a tecnologia e vê o jeito melhor de implementar na prática, né? Então, foi nessas duas modalidades que a gente lançou na época. Óbvio, lançamos em 2019. Pandemia. Exato. Então, daí toda essa parte de empresas se instalarem, legal, o pessoal se instalou, mas não ocupou o espaço na época, né? Então, a gente volta ali em 2021, 2022, a gente retoma e começa a pensar de novo como é que a gente vai evoluir esse modelo, né? Então, no presente momento, o que a gente está tentando é modelar novos formatos que façam sentido, né? Conectando com o ecossistema, né? De outras formas. Que tipo de empresa foi para lá? Startup, grande empresa? Qual é o espaço? Perfeito. Hoje a gente tem 7 grandes empresas, né? Então, a Grambio, que foi a primeira a entrar, a Cecil, que trabalha com laminação de metais, a Tupi, que é daqui. Né? Já conto um pouquinho mais da Tupi. Então, a Tupi, a VEG, o Google está em fase final de instalação, agora está me fugindo... Hipofarma. Tem uma farmacêutica chegando agora, né? E, nossa, agora me fugiu. Tem empresas públicas também que estão de olho, então a gente está negociando com essa PTM no momento, né? E, nossa, agora me fugiu a última. Mas, enfim, mas no final das contas foram empresas grandes que se interessaram. Né? A Vale, perdão, era a Vale que estava faltando. Né? Foram empresas grandes que se interessaram pelo modelo. Né? Até porque, assim, a gente tem que dividir o espaço com o pessoal e tem despesa para estar ocupando espaço também, né? Tem os projetos de pesquisa. Então, tem alguns custos para estar lá, mas tem que ser uma parceria ganha-ganha. Né? Sim, claro. Mas em empresas startups, não? No momento, não. O que a gente tem... Com startup, a gente sempre tentou achar o formato, porque acho que é interessante voltar também no modelo de operação do IPT. Embora o IPT seja público, hoje 40% só da nossa receita vem do governo do estado de São Paulo. Então, a gente tem uma dotação orçamentária que cobre
uma boa parte da manutenção ali de equipamentos e de equipe, mas não cobre todos os custos. Então, a gente, de fato, precisa colocar na conta o que a gente... as horas de pesquisadores. Então, são coisas que a gente precisa considerar. A gente sempre tem dificuldade de achar um modelo para trabalhar com startups por conta de, assim, eu não posso passar uma conta para uma startup, porque, óbvio, ela está numa fase que não cabe, né? Então, a gente foi tentando procurar parceiros para viabilizar programas. Então, no presente momento, a gente tem rodando um programa com o Sebrae, né? Então o Sebrae São Paulo quis se posicionar nesse mundo de startups, né? Acho que aqui em Santa Catarina ele já estava trabalhando há mais tempo, lá em São Paulo é talvez um pouco mais recente, né? Trabalhar com startups, e eles trouxeram parceiros para trabalhar diferentes programas. No caso do IPT, a gente faz aceleração tecnológica de startups de biotecnologia e inteligência artificial. Então, assim, o intuito não é de ajudar ela a fazer o Business Model Canvas, a conectar com tecnologia mesmo. Isso. Então, ao longo de 6 meses, as startups elas fazem um plano de pesquisa conosco e elas vão desenvolvendo a tecnologia com um acompanhamento semanal das equipes nossas. São mais deep techs mesmo, né? Que vem da universidade, né? E aí que a gente entende que a gente tem mais valor para gerar, né? Até por conta, assim, por IPT ser muito multidisciplinar, a gente tem conseguido fazer entendimentos bem interessantes para algumas empresas que, às vezes, elas trabalham com IA, legal, a gente tem uma equipe que trabalha com IA, mas estamos aplicando IA para saneamento. Legal, eu tenho uma pessoa de saneamento também, né? Então, a gente consegue conectar esse pessoal todo e entregar ali uma visão um pouco mais completa da tecnologia para o produto. Porque o IPT, assim, também não sou um expert de IPT, conheço um pouco, né? Mas ele tem muita ligação com o Unicamp, com o USP, né? Os alunos acabam aparecendo ali, né? Para ser... Isso, a gente está localizado, né? O nosso sede está no campus da USP, né? A gente tem diversos pesquisadores nossos que participam de projetos da USP e vice-versa, né? Então, e nos últimos anos a gente tem intensificado um pouco por conta de alguns formatos de financiamento da FAPESP também, nossa agência de fomento, né? Eles têm buscado muito fazer projetos cooperativos no estágio pré-competitivo, como eu mencionei, né? Para justamente aproximar esses atores todos, trazer um conjunto de empresas para ter um impacto um pouco maior. Então, a gente tem, por exemplo, uma plataforma Yasmin, que é um consórcio de empresas financiados em parte pela FAPESP, com a intenção de fazer tecnologias pré-competitivas para a indústria em IA, né? Então, IA para a indústria, né? Mas o IPT não está só também no campus da USP, ele está em outros lugares do estado, né? Isso. Em outras unidades, né? Perfeito. E pensando em tamanho, né? Tem aquele... o acelerador de partículas, o IPT está envolvido, né? No acelerador do CNP, infelizmente não, né? Mas eu achei que eles estavam lá também. Mas nós estamos em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, né? Então, a gente criou esse laboratório em 2011, por aí, muito por necessidade da Embraer. Então, a Embraer estava querendo trabalhar com materiais compósitos. Eu acho que foi aí que eu vi que vocês estavam envolvidos. Isso. Então, a gente tem esse laboratório em São José dos Campos, que ele é talvez a maior unidade fora, né? A unidade de Franca, que provavelmente foi onde você testou o seu calçado de proteção na época. Abrimos em Piracicaba recentemente, ainda estamos em fase de instalação no Parque Tecnológico de Piracicaba, com a ideia de trabalhar com agro, né? Principalmente com máquinas e equipamentos do agro. Temos uma unidade pequenininha em Bertioga, porque o IPT está, como eu falei, a gente sempre teve essa atuação entre público e privado, então nos últimos anos a gente estava fazendo o plano de gestão de resíduos da Baixada Santista, então são 7 municípios e o IPT estava trabalhando com essas alternativas. Então a gente tem uma planta piloto, né? Acho que esse é um ponto interessante também. O IPT trabalha muito nessa escala piloto, né? Então normalmente a universidade está trabalhando na escala de bancada, né? Então legal, testando o conceito, e a gente teve ao longo do tempo esse desenvolvimento de pensar na ponte, né? Justamente, legal, sair da bancada e ir para a fábrica, né? Então tem essa unidade em Bertioga e a unidade mais recente, na verdade, é em Manaus. A gente abriu uma unidade lá, é mais um escritório de negócios, né? Mas o ecossistema de Manaus é completamente diferente de tudo que a gente já tinha conhecido anteriormente. Assim, é muito interessante ver o que acontece por lá. Eu tive uma experiência também no ano passado em Manaus e agora hoje também. Ontem tive um contato com um pessoal que está querendo fazer um reality show de empreendedorismo lá em Manaus, pedindo algumas dicas, algumas coisas para acontecer. E a Agatha foi parar no IPT como, Agatha? Então, o IPT Open está num novo momento, né, de reestruturação. Eu tinha já uma experiência com programas de inovação aberta e inovação corporativa, que agora vão passar a integrar o nosso portfólio. E aí surgiu essa oportunidade no IPT e pensando na competência do IPT, que é justamente
o desenvolvimento tecnológico, a inovação a partir do P&D, eu achei que seria muito interessante, porque, como o Alex comentou, a gente tem trabalhado bastante aceleração tecnológica com startups Deep Techs, a gente também tem a nossa incubadora, que é a OpenTech. Então, no ano passado, ela fez o primeiro ciclo, né, de incubação, também muito voltado para Deep Techs. E eu entendo que esse é um diferencial muito importante no Brasil, porque a gente tem um contexto onde muitos programas de aceleração de negócio estão presentes, muitos programas de incubação de negócio também, e que várias pessoas fazem muito bem, são programas bem-sucedidos. Mas o IPT, por ter essa competência na área de tecnologia e por ser, eu acho que especialista em P&D, acaba tendo um diferencial para trabalhar com Deep Techs. E, na verdade, a gente sabe que hoje, da forma como o ecossistema está, eu acho que se desenvolvendo, as Deep Techs, elas têm um protagonismo, né? Ainda pensando não só em IA, mas de forma geral. Sim. As Deep Techs, elas têm um ciclo mais longo e também, eu acho que mais arriscado de desenvolvimento. É difícil atendê-las também, porque demora para ter eu acho que um resultado significativo para ver aquele desenvolvimento. Só que o IPT, justamente por essa característica das unidades de negócio e por ter esses especialistas, então os pesquisadores que já têm muita experiência, já têm um trabalho muito consolidado, acabam facilitando o caminho dessas Deep Techs. Então a gente acaba trazendo essas startups que ainda estão no momento de como é que eu vou validar o meu produto? Será que meu produto realmente vai virar? E a gente consegue trazê-lo para dentro do laboratório, muitas vezes. A gente consegue colocar para conversar com um pesquisador super especialista naquela área. E a partir disso, de fato, acho que possibilitar que aquela startup consiga ter um produto de valor. Então, esse diferencial, eu acho que fez brilhar o meu olho, porque é algo muito difícil de se fazer. O IPT faz muito bem. E é diferente, né? Mesmo em São Paulo, que a gente conhece um pouco mais, como são os programas, as outras aceleradoras, enfim. Nós somos a única que tem a aceleração tecnológica e a incubação tecnológica. Então, a gente dá um passo além, que acaba também ajudando e traz um valor para o ecossistema, né? Então, ele pode ter passado por uma incubação de negócio e depois entrar na aceleração tecnológica com a gente. Eu acho que tem um caminho, assim, que vale a pena e acabou brilhando meu olho. Então, agora a gente está nessa fase de estruturar, de fato, os novos programas. Então, nós vamos ter uma nova forma de atender, né, o ecossistema, diferente do que a gente já vinha trabalhando, envolvendo as Deep Techs, que realmente são, eu acho que é a nossa especialidade, Deep Tech, Hard Tech. E também é importante falar que hoje o IPT ele é considerado o principal ecossistema Hard Tech da América Latina. Então, eu acho que o nível de startups que a gente consegue atender, pela forma como o nosso ecossistema está estruturado, a gente já consegue ter um impacto não só nacional, mas já em toda a América Latina. Então, o IPT está muito maduro no P&D e agora a gente está amadurecendo também na inovação e na colaboração com startups. Isso brilhou meu olho, por isso que eu apareci lá e estou agora nesses primeiros meses por lá. É, uma coisa que você falou e começou a vir na minha cabeça, que sou professor universitário há 30 e tal anos, o professor, o pesquisador da Deep Tech, da universidade, tem uma coisa que é muito dele, né? Ele é bastante paternalista, egoísta com as suas ideias e ele... meu produto tá sempre certo, né? Eu não preciso de apoio de ninguém, eu tô perfeito. Isso aqui, eu vou no IPT só para validar, mas já tá tudo, né, certinho, já tudo isso. Essa é uma dificuldade que vocês enfrentam lá, né? Conversar com esse cara que é dono de todas as verdades, né? Professor universitário, tem uma historinha que eu gosto de contar, que diz que quando Deus quis criar o ser perfeito, ele criou o professor universitário. E quando o diabo quis combater o professor universitário, ele criou o colega de departamento, para um tentar sacanear o outro. E todo mundo se acha que tem toda a realidade, né, para isso acontecer. Essa é uma dificuldade, né, para conversar com esse povo, né? É um perfil muito peculiar, assim. Acaba sendo, eu acho que mais fácil no nosso contexto, porque os pesquisadores também têm esse perfil. Mas a gente percebe que, às vezes, a maior dificuldade é em relação a um perfil de negócio. Porque o pesquisador, ele adquire competências que facilitam a vida dele como pesquisador. Mas ele não tem uma experiência de mercado, de como conversar com uma empresa, de como oferecer o produto dele, que vai além da parte tecnológica. Então, a gente tem esse desafio, né, de ajudá-lo não só com o produto, mas também como conectá-lo a esse outro ecossistema, que é totalmente diferente da universidade. Eu vejo que aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma facilidade maior, porque o ecossistema ele é muito unido. Então, existe uma conversa maior entre a universidade, entre um habitat de inovação, entre o governo,
interno, e lá a gente ainda tem um pouco esses entraves. Então acaba também sendo um pouquinho mais desafiador, né, para o pesquisador que está empreendendo, que tem uma deep tech, que tem ou mesmo uma ideia de negócio, enfim. Então o perfil dele acaba sendo, às vezes, um dos principais desafios. Mas eu vejo que justamente por ter já esse trajeto, uma trajetória, ter um produto que eu acredito que é mais consolidado muitas vezes do que uma startup tradicional, acaba também abrindo portas para ele e as coisas vão acontecendo, embora num tempo mais lento, né, do que uma startup tradicional, aos poucos vai se desenvolvendo. Porque o grande conceito de startup é isso, né? A agilidade que ela tem. E a academia não é tão ágil assim. Tem que fazer essa conexão que é difícil, né? Não é fácil você transformar esse amor pelo teu projeto, que está sempre pronto, está melhor, é o melhor, ninguém faz igual, né? Não procurei já no mundo inteiro, ninguém faz a mesma coisa. Eu olho na segunda página do Google, tem um que faz igualzinho lá na China ou lá em outro lugar, né? E daí, puxa, derrete, né, o startupeiro universitário, né? Derrete, puxa, então alguém já faz, então eu tenho que parar. Né? Não, puxa, não é parar, tem que repensar e tal. E esse é o papel do IPT também nesse sentido, porque faz uma coisa diferente que a Agatha estava aqui em Santa Catarina e viu. Nós não temos ainda um instituto com essa força tecnológica, mesmo a universidade que tem essa competência, a UFSC tem muita competência, mesmo a UDESC, mesmo as universidades particulares têm bastante competência em Santa Catarina, mas a conexão com o mercado ainda, você falou, é um sistema mais conecto e tal, mas ainda é difícil. Aqui é muito difícil. Vou dizer qual é a minha perspectiva como professor. Talvez a gente não tenha os 126 anos e o IPT tem para fazer essa conexão mais fácil e mais garantidora, né? Pode ser. E assim, acho que tem outro aspecto, tem alguns aspectos para considerar também. Assim, acho que o tema de Deep Tech está ganhando relevância mais, né, nos últimos anos. Então, a gente ainda está descobrindo caminhos, né? Então, acho que parte do nosso trabalho no IPTOP também é ajudar a descobrir esses caminhos. Né? Esse é, enfim, um ponto. Acho que outra perspectiva também, assim, a gente não precisa, acho que nem todo mundo precisa fazer tudo, né? Então, a gente tem cobrado muito a universidade, a universidade precisa também ajudar todas as empresas, né? Então, assim, acho que a gente consegue ter papéis, né? E ter relações, né, colaborativas, né? Tendo esse diálogo melhor e, perfeito, assim, por exemplo, no IPT eu não vou ter uma geração de startups de Deep dificilmente vou ter o volume que a universidade tem de novas ideias, né? Então, então mas perfeito, assim, não quero concorrer com a universidade nesse ponto. Mas, poxa, legal, se a universidade tem boas ideias e que consegue enxergar um caminho para transformar isso em Deep Tech, estou disposto a ajudar, né? Então, acho que tem espaços de colaboração que ainda podem ser construídos e acho que é nesse momento que a gente está mesmo. Você mesmo falou ali, né, que o IPT tem algumas competências que a universidade não tem, a universidade tem algumas competências que o IPT não tem. Perfeito. Trabalhar junto é a melhor maneira de isso acontecer. E daí você está falando que essa mudança, né, as deep techs começaram a surgir mais há pouco tempo e talvez a gente ainda não tenha criado, no Brasil pelo menos, né, uma metodologia adequada. Estamos construindo aí como fazer isso acontecer e melhor lugar do que grandes centros de pesquisa para fazer isso não há, né? E assumindo esse papel que você está falando, nós não somos donos da verdade. Porque muitas vezes a própria universidade, não, nós somos donos, nós queremos fazer tudo aqui dentro, vamos fazer tudo aqui dentro, e a gente sabe que não vai conseguir fazer. Então, vamos trazer parceiro para ajudar a fazer isso, fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e trazer aquilo que a Agatha falou do time também, que é um time diferente, que é um modelo diferente para pensar. E nessa perspectiva, você ia contar uma história da Tupi? O que você ia falar? Perfeito. Né? Eu mencionei as empresas que estão dentro do IPT, né? No centro de inovação. Daí, o que é interessante é o perfil de projeto que o pessoal está levando para dentro, né? Porque a gente sabe que muitas vezes quando você faz um projeto dentro de uma empresa, né? Você está fazendo um projeto de pesquisa, se ele não está dentro da linha principal de atuação da empresa, muitas vezes ele fica com um projeto patinho feio ali, né? Escondido no canto.
E no caso das empresas que estão instaladas no IPT, muitas vezes eles estão desenvolvendo tecnologias que estão fora do core business, né? Então, estão olhando temas acessórios. Então, a Tupi, por exemplo, está trabalhando com um tema de reciclagem de baterias de veículos elétricos. Então, a Tupi trabalha muito bem com fundição, domina a tecnologia, tem talvez 90% do portfólio dela na área de fundição, mas eles estão vendo que lá na frente, quando tiver a eletrificação das frotas, principalmente de veículo pesado, vai ter um problema, né? E daí eles resolveram fazer isso, mas sim, eles fizeram a prova de conceito dentro da universidade, e agora que eles estão de fato querendo fazer uma planta piloto, né, para testar a tecnologia, resolveram trabalhar conosco, mas justamente com um tema que está fora do core business e está fora assim justamente dar o espaço para que esse negócio novo possa crescer, né, e florescer. Então foi... Acho também que vale, de repente, contar algo de inovação do IPT, algo nosso. Talvez o caso dos porquinhos, que é a maior novidade que a gente tem no momento. Perfeito, né? Aí, inclusive, de certa forma, tem relação com startup também. Não foi dentro do programa, mas está dentro da ideia de incubar novas ideias, né? Então, o IPT está para inaugurar em breve o Nutabs, que é um novo núcleo, né, de tecnologias aplicadas à saúde, Ministério de Saúde. Era um projeto de pesquisa da universidade, então, tinha nomes como a Maia Nazatz, que é uma geneticista super conhecida no Brasil, né? Eu vi uma palestra dela no Rio Innovation Week, eu acho. Perfeito, né? Ela é brilhante, né? Fizeram todo um trabalho de trabalhar com edição genética, modificação genética de suínos, pensando em doação de órgão humano. Então, você consegue, com edição genética, reduzir a incompatibilidade entre o porco e o ser humano, né? Então, a gente tá brigando dentro do IPT uma unidade justamente para a gente criar esses porcos, né? Como unidade piloto, né? E poder fazer os primeiros transplantes do Brasil usando o órgão, né? Então, tem três ou quatro lugares no mundo que estão trabalhando com esse assunto, né? A gente está hospedando um desses, então, projeto em parceria nosso, com a universidade e com uma startup que nasceu da universidade, né? Então, a gente está procurando esses modelos de trazer esse pessoal junto, e, como eu falei, com a nossa vocação, que é trabalhar em escala piloto, né? Então, sair da bancada e... Legal, como é que eu transformo isso em produto, né? Isso me lembrou, eu estava na 8ª série, isso lá em 1900 e bolinha, eu fiz um projeto para a Feira de Ciências, e era um projeto sobre circulação sanguínea, e a gente queria fazer um coração funcionar fora do corpo humano. Né? Sonho de criança e tal. Como é que a gente ia fazer? Fomos pesquisar e descobrimos que o coração mais parecido era do porco. Daí nós pegamos um coração de porco, colocamos numa bancada, engatamos uma mangueirinha, e nós dizíamos que nós fazíamos uma massagem cardíaca nele e o coração funcionava. Mentira, nós ficava bombando ali embaixo e o coração funcionava. Ganhamos a Feira de Ciência. Eu fui visitar esse laboratório semana passada. Daí eu estava vendo como é que ia ficar os porquinhos, daí imaginando o porquinho ali indo para a mesa cirúrgica, tudo. Fiquei morrendo de dó e eu fiquei pensando, nossa, que hipocrisia, né? Eu como carne, não sou vegetariano, eu tô com dó do um porquinho que vai salvar uma vida, né? Mas enfim, é um preço a pagar, mas enfim. Né? A gente tem que pensar. E eu conheci uma empresa agora há tempo que faz pincéis de pintura artística. E ele foi mostrar como é que era a produção e tal. Que daí mostrou um espaço assim cheio de orelha de porco. Pincel de pintura artística no Brasil é feito com pelo de orelha de porco. Quantos porquinhos morreram para fazer esses pincéis aí, né? De orelha de porco. Tá aí. Então tá. Então, nessa perspectiva de se aproximar das startups, desse modelo que vocês estão pensando, vieram para Floripa. Tá? E o que tem de Floripa que pode inspirar vocês, além da Agatha que vocês roubaram daqui? Preciso dizer que ela foi voluntariamente. Não foi sequestrada. Exatamente. Olha, o que a Agatha tem contado é que é uma dinâmica diferente que a gente está notando agora. Falou, olha, o ecossistema é muito mais integrado e muito mais colaborativo. De fato, o que a gente tem visto está indicando isso, né? Eu falei, a gente é bastante barrista lá em São Paulo, acho que a gente é referência para tudo, né? Mas olhando um pouquinho, né? Levantando a cabeça, olhando um pouquinho no horizonte, a gente fala, poxa, tá bom, tem experiências muito interessantes, né? De articulação, né? Até por uma questão, talvez, até de escala, né? A gente conversando ontem com uma amiga dela aqui também, que trabalha na FAPESC, ela falou, você anda na rua, você encontra as pessoas no dia a dia, né? Esses encontros eles não são tão
simples de acontecer em São São Paulo. Paulo é outra realidade, né? Tamanho e tudo isso. Isso, né? E mesmo assim, talvez em algum momento, alguma abundância de recurso, né? Fica ali todo mundo disputando a sua fatia, né? Uhum. Talvez até em algum ambiente que você fala, poxa, talvez não tenha tanto recurso disponível, mas a gente consegue concatenar Isso é uma melhor. conversa que eu tive ontem com o Marcos Rocha, Uhum. né? Que ele estava falando de que uma crítica que se tem para Florianópolis é que tem pouco financiamento para as startups. O financiamento não tem tanto recurso, não é financiamento de bilhão e tal, assim. Que São Paulo, Rio, até o próprio Paraná já está com grandes financiamentos assim, mas talvez isso torne o mercado menos competitivo e mais amigável entre as startups. Tá todo mundo batalhando por esse pouquinho de recurso, mas se o cara achou um recurso que não é para ele, mas serve para outro, ele chama um amigo para trabalhar e tal. Isso. Agora, quando tem muito dinheiro, a briga é mais de cachorro grande, né? Querem se matar por aquele milhão, por aquele bilhão que está ali, e isso vai acontecendo. A gente estava conversando antes, né? A gente não tem grandes corporações e startups unicórnios em Santa Catarina. Não tem isso. Mas tem muitas médias que estão tentando se construir, e daí eu, também puxando a brasa para minha sardinha, para a universidade, eu acho que elas... ontem teve um evento, inclusive, que o DNA UFSC, né, que a Clarissa fez para pegar as startups que saíram da UFSC e que cresceram, mas eu acho que a universidade ainda não entendeu. A minha opinião é que a universidade ainda não entendeu o quão é importante ela estar próxima deles, porque as startups precisam de carinho, né? Elas precisam um pouquinho de carinho para poder dar esse próximo passo. E ficar por aqui também, né? Porque senão vocês lá em São Paulo atraem tudo eles para lá. Não, queremos ir para São Paulo, que São Paulo é maravilhoso. Lá tudo acontece. Eu como startup, assim, como pesquisador, eu tenho muito medo de São Paulo. São Paulo não dá medo, Agatha? É um ecossistema assim, mais frio, eu vejo, por mais que aqui ainda falte um pouco esse carinho que o professor comentou, é um ecossistema mais frio e é muito focado em resultado. Ainda tem muito, eu acho que uma certa individualidade, né? Meio que cada um pouco no seu. Mas, ao mesmo tempo, como o professor falou, a gente tem uma estrutura, por exemplo, o próprio o PIP da FAPESP, eu acho que é um caso de sucesso. Então, como ajuda as startups, e que a gente não vê ainda aqui em Santa Catarina. Então, realmente, acaba se tornando difícil de manter uma startup em crescimento aqui por muito tempo. Em algum momento, ela vai ter que ir para São Paulo, seja com a sede direto, ou ela vai ter que abrir uma unidade lá e tentar se dividir. Aí, São Paulo fica difícil de concorrer, né? Então, um pouco mais desafiador. A gente está com um programa aqui na Caesar, aqui, que é uma indústria, né, grande de Joinville, e 3 startups são de São Paulo, uma de São José dos Campos, então inclusive tem PIP, né, e tal, de drones, e eles têm um carinho muito especial por Santa Catarina. O nosso plano era que as startups, puxa, vamos voltar para Santa Catarina. Eles assim, puxa, eu gostaria muito. Mas é muito difícil a gente, depois de conhecer a relevância, os apoios, inclusive tecnológicos que tem lá, que aqui a gente não consegue ter, por falta de recurso, principalmente. Dinheiro, você não faz um ecossistema sem dinheiro. E acho que também é essa questão da indústria que está muito presente em São Paulo, essa questão das corporates, porque para uma conexão, vamos pensar uma deep tech, é muito provável que a conexão que ela vai fazer com uma corporate seja com uma indústria. Então, é um perfil que já está muito estabelecido em São Paulo e que aqui em Santa Catarina a gente não tem. Então, uma deep tech, a médio e longo prazo, ela vai ter que acabar saindo de Santa Catarina até por falta de, talvez, de acessar um possível cliente, um investidor, enfim, porque o ecossistema não vai conseguir, naquele momento, prover uma necessidade dela, né? E quando você falou isso, eu me lembrei de uma coisa que eu já vi do IPT. O IPT também tem muitas parcerias internacionais, né? Que podem contribuir para isso, né? Com laboratórios do mundo inteiro, né? Sim, então eu mencionei a plataforma Yasmin, que é justamente o nosso programa de inteligência artificial para a indústria, né? Só nesse projeto são 11, se eu não me engano, parceiros internacionais que estão no nosso conselho, né? Então, a gente tem as linhas de pesquisa que são definidas pelos parceiros nacionais, que também eu já perdi a conta também, acho que são 5 ou 6, não tenho certeza, né? Mas esse conselho internacional é justamente para contribuir com novas ideias, então novas linhas de pesquisa. Então, a gente tem procurado também ampliar internacionalmente. Vender serviço ainda não é algo que acontece, porque, de fato, é muito difícil conseguir criar uma marca no exterior, né? Mas, na medida do
do possível, a gente tem envolvido universidades internacionais. Conectar para fazer a conexão, né? Isso. E a gente tem procurado conexão não só com a universidade, mas com outros institutos que são similares, né, em termos de operação, porque, de fato, a linguagem é um pouco diferente, né? Eu dou aula eu sou do design, né? Minha formação e trabalho no departamento de design, mas eu me desliguei do programa de pós-graduação em design e me transferi para o programa de estudos da tradução. Porque eu entendi que isso que você falou, linguagem. Hoje você precisa ter uma linguagem e eu estou trabalhando com tradução de linguagens. Como é que uma startup fala, como é que uma corporate fala, como é que um instituto de pesquisa fala, para tentar construir um dicionário, um documento, um glossário para isso funcionar melhor. E isso tem a ver com uma coisa que você tinha falado também, que foi o marco legal da inovação, que facilitou bastante, né, essa conexão com a universidade e tal, e está se interpretando ainda. Eu acho que não está totalmente interpretado, né, as coisas, né? Não, assim, tem alguns pontos de insegurança, então temos... como eu mencionei, essa coisa mesmo de instalar alguma empresa dentro do ambiente público, a gente ficou titubeando um tempo, justamente por achar qual que é o caminho, como é que eu não vou arranjar dor de cabeça lá na frente, né? Ainda estamos ajustando, né? Mas eu entendo que tem outros formatos, mesmo assim, compras públicas para inovação. Eu entendo que é um mecanismo super importante que deveria ajudar a alavancar, né? Então, é algo que você vê em políticas públicas de outros países, né? Essa coisa de você fazer uma encomenda com uma necessidade tecnológica clara, não é algo que está sendo usado de uma forma, né, ampla. Acho que, por exemplo, esse é um mecanismo que seria super, super importante da gente. E está na lei, né? Está na lei. E não tá tem tido bastante, né, muitas vozes, então tem muita gente defendendo esse mecanismo, mas assim, ainda não está acontecendo, né? Mesmo possibilidade de parceria entre startup e governo, a gente ainda tem dificuldade de achar quais são esses caminhos. Então, tem algumas barreiras assim que eu concordo que precisam. Então, tá. A gente não fica muito tempo aqui, é meia horinha só para fazer essa conversa e para abrir as portas com vocês e com os nossos ouvintes e assistentes aí, né? Mas a gente tem uma coisa que a gente faz umas perguntinhas nossas da TXM. Para quem não sabe o que é TXM, né? T é de think, pensar o negócio, X de experiência, experienciar e M de manage, né? Porque a gente construiu, foi minha pesquisa de pós-doutoramento, entender como é que eu posso pensar, gerar uma experiência e fazer gestão desse negócio aí. Então a gente tem umas perguntas que todo podcast tem, né? Esse bate-bola aqui. Vou começar com você, Alex, as perguntas assim. Pergunta T, think. Um livro, uma pessoa, uma música, o que você pode dizer para pensar, para as pessoas pensarem, usarem como reflexão? Essa é uma boa pergunta aqui. Olha, eu vou dizer que um negócio que me deixou bem pensativo ali, né, que foi para repensar conceitos. Eu tenho estudado bastante coisa sobre China, assim, né, porque acho que tem muito mito em cima, né? Agora estou esquecendo o nome tem uma autora que fala sobre economia na China, chama Kei Jin, se não me engano. Kei Jin, pode ser isso. Mas não está em chinês, né? Não está em chinês, mas bom. Tá em português. Agora fugiu o nome do livro, assim. Mas, assim, é uma leitura muito boa porque ela vai falando um pouquinho de como funciona a economia da China, né? E como que as relações são criadas lá dentro. Então, até para a gente estar nessa discussão de ecossistemas, coisa assim, né? É uma leitura interessante que te bota para pensar, poxa, os modelos que a gente está aplicando aqui, dá para questioná-los? Eu acho que foi um livro que eu estou muito interessado em experiência chinesa. Acho que tem algumas coisas muito interessantes para a gente tirar. Tá. Acho que talvez não um livro específico, né? Mas eu sou cinéfila, então para mim o cinema é meio que uma inspiração para tudo. E eu gosto muito do cinema dos anos 70, anos 80, enfim. É um cinema que veio, acho que no período ali pós-guerra, algumas mudanças bem, bem importantes. E eu tenho gostado de assistir muito para tentar entender, eu acho que o nosso cenário atual, então como o mundo está hoje, eu acho que as respostas estão no passado, a gente entende como veio se construindo até agora. E eu tenho feito esse exercício porque muitas vezes a gente acaba assistindo muita coisa contemporânea. Então, acho que eu iria tentar buscar referências um pouco mais no passado, olhar um pouco para trás, até mesmo o cinema ou mesmo outras formas de arte, mas eu cinéfila, então vou falar de filmes,
e para tentar entender o nosso contexto, não só como entretenimento, mas eu acho que para conhecer um pouco mais outros olhares, né? Legal. E agora, X, uma experiência que marcou a tua vida. Eu posso falar duas coisas, então? Eu acho que nos últimos anos eu fiz mudanças de casa, né? No sentido de sair de Floripa e ver outras coisas. Então, uma mudança que para mim foi muito paradigmática foi o estágio doutoral, que eu fiquei um tempo fora do Brasil, que em geral já é comumente todo mundo... Barcelona, né? Eu fui para Roma. Roma. Então, todo mundo que mora fora sabe que é uma experiência interessante. Mas, para mim, eu acho que foi muito marcante porque eu peguei o período do Covid, né? Então, enquanto no Brasil ainda nem estava acontecendo, eu estava na Itália no período em que veio da China e aí, E a Itália foi, né, um boom de tudo. Né? Exato. Então, eu passei uma situação que foi o lockdown, eu fiquei 2 meses sem ver ninguém, eu fiquei trancada em casa, só podia sair quando você ia... Você tinha que ter uma autorização, você tinha que falar exatamente o endereço que você ia, se a polícia te parasse, ia ser multado, enfim... E eu acho que foi muito disruptivo para mim, pessoalmente, porque é uma situação que provavelmente nunca mais vou passar na minha vida. Eu estava fora do país, absolutamente sozinha, e isso me obrigou a viver de uma forma muito diferente de qualquer forma que eu já tivesse vivido, e ter passado por essa experiência, eu acho que mudou completamente o meu modo de me comportar e de viver. Então, essa foi uma coisa, mas aí muito pessoalmente. E aí, pensando profissionalmente, ter ido para São Paulo, acho que quebrou um paradigma também, assim. Você é de onde? Eu sou daqui do interior de Santa Catarina. Eu sou de uma cidade chamada Curitibanos, que não é todo mundo que conhece, porque... Eu sou de Caçador, então. Então, tudo bem. Porque geralmente quando eu falo, eu sou de Curitibanos aqui em Santa Catarina, muita gente não conhece, eu tenho que falar, é do lado de Lages. Então, a referência é a cidade vizinha. Mas ter ido para São Paulo, acho que foi muito paradigmático, porque o ecossistema é muito diferente. Então, isso para mim foi uma mudança de mentalidade, assim, o estilo de trabalho, a forma como as empresas atuam. E aí eu tive que acho que foi um reset para mim, porque eu sabia que ia ser diferente, mas ter começado a trabalhar em São Paulo foi meio que um 180 graus, assim. Então, acho que eu iria por essas duas que me fizeram passar a pensar de uma forma diferente, eu acho que pessoalmente e profissionalmente. Alex, uma experiência. Vamos lá. Em 2007, agora, se não me falha a memória, né, eu estava recém-formado, né, tinha entrado no IPT como autônomo ali, na época, trabalhando com relações internacionais, e a gente recebeu uma delegação de alemães falando, olha, de uma agência de cooperação alemã que nem existe mais, né, falando, olha, ano que vem vamos fazer um treinamento para a formação de agentes de ciência e tecnologia. Eu tinha entrado no IPT, mas eu ainda não tinha mergulhado nesse mundo de ciência e tecnologia, tudo, estava achando interessante. Eles ofereceram a bolsa, né, para ficar 1 mês na Alemanha com tudo pago. O assunto ficou quicando de um departamento para outro, ninguém pegou. Eu virei pro meu chefe e falei, se ninguém vai, eu vou. Ele falou, tá bom. Então, eu tive 2 semanas para comprar roupa, não tinha nem roupa para ir, né? Eu comprei a passagem. Sabe falar alemão, pelo menos? Na época eu falava, né? Hoje em dia eu não sei mais nada, né? Então, mas tinha tradutor, inclusive, nem precisou, né? Mas aí, assim, eu fiquei 5 semanas imerso para entender o sistema alemão, passei por incubadoras, passei por empresas, passei por institutos de pesquisa, e assim, acho que foi ali que o bichinho da ciência e tecnologia me mordeu, assim, né? Então eu voltei, de fato, assim, encantado com as coisas, falei, poxa, tá aqui um universo que eu quero explorar mais, né? Então eu acho que eu devo estar aqui até hoje nesse universo, a essa visita de 2007. Legal. Menant, indica uma ferramenta para os inovadores que eles precisam conhecer. Bom, você é da escola de design, eu também leciono, trabalho com design thinking e inovação para alunos de graduação da GV, e assim, hoje eu não consigo pensar sem usar o Miro mais, assim, o Miro para mim é a minha ferramenta de cabeceira, assim. Eu sou meio avesso ao termo design thinking, não gosto muito. Perfeito. Não gosto muito do termo design thinking, porque para mim a empresa que mais ganhou dinheiro com design thinking no mundo foi a 3M, vendendo post-it. Bom, o Miro achou o post-it digital, então é isso. Facilitou a vida. E eu também uso. Eu tenho meus alunos, eu chego e digo, vamos usar o Miro. Nunca ouvi falar. Como assim nunca ouviu falar? Até hoje é a ferramenta que eu também uso direto aí. Porque eu acho que é de fato assim, por ser uma
uma tela em branco, né? Você poder dar vazão para a criatividade, óbvio, né? Tem que saber o que você quer também, que tela em branco sempre dá aquele susto no começo, né? Mas para mim é fundamental para estruturar raciocínio. Nós somos parceiros dele tecnologicamente e temos uma parceria formada com eles para TXM, então Legal. nossos painéis são feitos lá, a gente tem boards exclusivos nossos, que a gente desenvolveu dentro da nossa plataforma com o Miro como parceiro. Legal. Ferramenta. Eu sou uma pessoa bastante analógica, mas agora que a gente está no período de IA, acabo também tendo que entrar no novo ritmo. E acho que mais recente, a Carol que está aqui, Carol e o Gui, que também são da nossa equipe, me apresentaram a Manus. Então eu tenho usado bastante no dia a dia, tanto para documentos, quanto às vezes para ter uma discussão, ou organizar alguma coisa que precisa ser automatizada. Então acho que eu iria por aí para facilitar o dia a dia tem mesmo. Muita gente aqui no time que tem usado a Manus, tem achado ela muito legal, muito humana. Muito humana, né? E já que para nós encerrarmos aqui, você tocou num assunto bastante importante que está todo mundo falando. IPT e IA. Vocês falaram que tem aí, vamos encerrar nossa conversa perguntando aí, qual o futuro? Vamos lá. Eu não acho que faz sentido. Os LLM vão estar aí, né? Eu acho que vão fazer sentido para um público mais geral, mas eu estou entendendo que IA vai ter que ser de fato uma ferramenta para ser pensada com nichos muito específicos, com bom treinamento, com foco específico, né? Eu acho que IA ela assim, dá para ter esse modelo commodity, mas para ter impacto, assim, para a indústria, eu estou entendendo que a gente de fato vai ter que pensar em modelos bem direcionados, bem focados e que a gente saiba como ele foi construído, né? Então, ter esse lastro técnico em experiência, em experimento, em coisa real, acho que vai ser importante para que a IA de fato gere um resultado importante para a indústria, né? E vocês estão no top do Brasil na tecnologia, a IPT está lá, São Paulo, nós estamos aqui no interior, em Florianópolis, em cidadezinha pequenininha, temos uma universidade muito boa e tudo, mas o Brasil está só com LLM, né? Infelizmente, né? Nós estamos um passo atrás, né? Sim, tem algumas aplicações que a gente já está, então, nesse projeto que eu mencionei, estamos tentando achar ferramentas com foco na indústria, né? Tem muitos outros projetos rodando também, então, nós somos parceiros do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina também, para pensar aplicações específicas de saúde, né? Então, assim, tem boas coisas saindo, mas, de fato, assim, tem um tempo de maturação mais longo, né? A gente não tem esses bilhões que estão sendo investidos nos LLMs, né? Então, mas eu acho que quando sair as primeiras que derem um resultado, o pessoal fala, poxa, legal, funcionou, acho que daí o dinheiro vai começar a fluir melhor. Né? Diz que nós somos o terceiro maior usuário de inteligência artificial no mundo, é o Brasil, né? Mas muito longe de China e Estados Unidos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você está usando humanos e daí? E a IA? Está mudando a tua vida? Está mudando a vida do IPT? Está mudando a vida do mundo? Tá, eu acho que sim. Eu até ouvi acho que eu comentei, alguns dias eu ouvi um podcast com o CEO da OpenAI e ele estava comentando que ainda vai mudar muita coisa, porque, por exemplo, eles já estão olhando celulares, robôs, então computadores, então provavelmente a gente vai ter aí uma nova era de tecnologias que vão mudar ainda mais o nosso dia a dia usando IA. E participando, né, de alguns eventos, eu acho que ainda no Brasil a gente tem um pouco de espuma ainda de IA, porque tem muita startup falando, eu sou uma startup de IA. Mas você vai ver, na verdade, o cara tem uma automatização, uma coisa que o ChatGPT poderia fazer para ti, só que ele está organizando e vendendo. Isso não é IA como a gente... Ele fez um front-end pro ChatGPT, né? Exato. Mas eu também entendo que isso é um período de maturidade, né? As startups ainda estão entendendo um pouco como atuar dentro dessa área. E no IPT a gente já tem visto algumas startups, começa a aparecer algumas coisas diferentes. E eu imagino que nos próximos anos a gente vai ter uma nova onda de tecnologias disruptivas. Espero que aqui no Brasil também, indo nessa direção. Esperamos que sim. Estive no Rio Innovation Week a semana passada e tudo era IA. Absolutamente tudo era IA, né? Mas a gente via que muito não era IA. Exatamente. Então, quero agradecer muito a participação de vocês. Nosso papo foi curto, podia ser de horas aqui, né? Para nós é muito interessante, para o pessoal que está assistindo aí, né? Vendo as informações. O IPT está lá, acho que está de portas abertas também. Eu quero passar também a palavra para vocês entrem em contato. Como é que eu acho vocês? Como é que eu acho o IPT? Como é que isso funciona? Perfeito. De fato, o IPT está portas abertas, né?
Pelos canais oficiais, então o site do IPT, www.ipt.br, a gente não tem .com, né, como as universidades. Temos o site do IPT Open também, que tem informações dos programas que a gente está rodando agora, mas como eu mencionei, estamos nessa fase de criar novos, então a gente está super aberto a discutir novas parcerias, né? Temos até o e-mail iptopen@ipt.br, também o contato direto. Redes sociais também, a gente tem a redes tanto do IPT quanto do IPT Open, né? Então, temos Instagram e LinkedIn. Então, as novidades, a gente tem usado o perfil do IPT Open para divulgar programas de inovação ao redor do Brasil, né? Para ser realmente um serviço para todo mundo. Então, se tiverem programas de inovação que vocês querem divulgar, podem mandar. A gente não tem feito... temos feito esforço para ajudar todo mundo, na verdade, né? Para alavancar os programas de inovação aberta. E realmente estamos à disposição. E o Alex? Onde é que eu acho o Alex? Perfeito. Estou no LinkedIn, Alex Vallone, com 2 L's. Né? O Instagram não tenho usado, não consegue me achar por lá não, atualmente, mas LinkedIn acho que é o canal mais fácil. Agatha, como é que eu acho você? No LinkedIn, Agatha Depinay, e acho que só complementando o Alex, pensando de uma forma mais colorosa, quem quiser ir nos visitar também no IPT, Lógico. a gente costuma receber visitas, delegações, Eu vou lá. Quem quiser conhecer o espaço está super convidado. Perfeito. Então tá bom, muito obrigado. A Agatha disse que gostou da cor da nossa caneca aí, né? Adorei. Então tá, Agatha. Olha só. Obrigada. Não, você não viu o... Não, e acertaram o meu nome, então esse é o ponto. esse foi o toque Incrível. especial. Nossa, maravilha. Muito obrigada, Super adorei. obrigado. Pessoal, obrigado Alex, obrigado Agatha por estarem aqui no TXM Podcast, que fala de inovação, criatividade, empreendedorismo, tecnologia. Estamos aqui no mais um dia, e hoje muita tecnologia, muita informação. Comenta aí, quer mais informações, manda lá, a gente vai estar com o nosso podcast para responder vocês. Agatha e Alex querem receber vocês lá em São Paulo, né? Querem que vocês vão visitar lá. Tamo junto, obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal.